A primeira observação que eu quero fazer é o seguinte: por duas vezes, e somente por duas vezes, Jesus falou a seguinte frase. Por duas vezes, Jesus falou a seguinte frase, saiu isso da boca dele: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por duas vezes. Então eu queria ler, antes da gente entrar em Mateus 25, as duas vezes que ele fala essa frase e o contexto onde ela está. Então, a primeira vez que ele falou é em Mateus 7. Vamos ler Mateus 7. Mateus 7, versículo 23. A gente vai ler as duas vezes que ele fala isso, depois a gente volta para Mateus 7 para entender o contexto que ele falou, depois a gente volta para Mateus 25. Tá? Então aqui ele falou, ó, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Qual foi a segunda vez que Jesus falou isso? Em Mateus 25. Então vamos abrir lá em Mateus 25, depois a gente volta para o capítulo 7. Mateus 25, Mateus 25, versículo 12. Mas ele, Jesus, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Então essas foram as duas vezes que ele falou essa frase. Tá? Agora vamos ver qual é o contexto que ele falou a primeira vez, em Mateus 7, e qual o contexto que ele falou isso em Mateus 25. Então vamos lá para Mateus 7, para ver qual o contexto que ele falou a primeira vez, não vos conheço. E o contexto está do versículo 21 até o 23. Então vamos ler Mateus 7, 21 ao 23. Aqui Jesus está falando o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, aqui é o contexto que ele fala: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Qual é o contexto? Um bando de gente achando que está qualificada para entrar no reino dos céus, e aqui Jesus está desqualificando eles. Eles criaram uma fantasia que, por chamar Jesus de Senhor e fazer milagres, prodígios, sinais, expelir demônios, eles mereciam entrar no reino dos céus. Era uma fantasia da mente deles. E aqui Jesus desqualifica eles. Nunca conheci vocês. Aí ele explica por que ele não conhece essas pessoas. E ele está explicando aqui no final do versículo 23. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É por isso que eles foram desqualificados de entrar no reino dos céus. Porque eles estavam praticando o pecado. Então, lembrando que está dentro do Sermão da Montanha, né, que onde Jesus ele passa instruções para aqueles que estavam seguindo sobre como se comportar, sobre como se portar, né, de ser sal, de ser luz.
É bem nesse momento que Jesus Ele fala fecha a disso, tampa do caixão com esse versículo. desse versículo. É sensacional. Mateus 5, 6 e 7, Jesus vai falando assim: ouvistes o que foi dito na lei de Moisés, não adulterarás. Para a lei de Moisés, o que é adultério? O homem pega a mulher do outro e vai lá na cama e adultério. Para a lei. Aí Jesus falou assim, mas eu vos digo assim, quem olhar com intenção impura para uma mulher já cometeu adultério no seu coração. Jogou o padrão lá em cima. Ouvistes que na lei de Moisés está escrito não matarás. Mas o que é matar para a lei de Moisés? Morreu. Isso é matar para a lei. Aí Jesus chega falando assim, mas eu vos digo que se você odiar ou chamar de tolo alguém, você já assassinou. No seu coração você já cometeu o assassinato. Jogou o padrão lá em cima. Ouvistes o que foi dito na lei, né? Olho por olho, dente por dente, né? Amai-vos os seus amigos e odiai os inimigos. Eu, porém, vos digo, se alguém dá um tapa na sua cara, oferece a outro. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Inimigo, né? Inimigo. Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos, abençoai o que vos persegue. Está jogando padrão lá em cima. Aí ele termina isso falando, nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai. Mantém o padrão lá em cima. Mantém o padrão lá em cima. Aí ele fecha a tampa do caixão falando assim, vocês profetizaram, vocês me chamaram de Senhor, vocês expulsaram demônios, foi tudo no meu nome, realmente aconteceu, não é mentira. Mas o problema de vocês é que vocês negligenciaram a santidade, vocês estão vivendo na prática de pecado, e por isso eu desqualifico vocês de entrar no reino dos céus. Nem buscando. Então, se não tiver santidade na nossa vida, irmãos, nós estamos fora. E a gente nem leu Mateus 25 ainda. Acho que aqui a gente já poderia ir embora para casa. Ou botar todo mundo de joelho e ficar pedindo perdão. E aí a palavra que Deus trouxe através do Mateus. É uma palavra de disciplina. Então, o que a gente tem que fazer? Dar um jeito com esse tal do pecado. Vai ter que dar um jeito. A gente vai ter que aprender a viver em santidade. E eu vou falar uma coisa. É totalmente possível viver em santidade. Sabe por quê? Porque a esperança da glória de Deus é Cristo em nós. Cristo em vós é a esperança da glória. Gálatas 2, 19 e 20, Paulo fala assim, eu já estou crucificado com Cristo, não vive mais eu. É Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tudo é possível àquele que crê, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É totalmente possível viver em santidade, primeiro ponto. Totalmente possível. Romanos 6 fala lá, como nós viveremos no pecado, nós os que para ele já morremos. Como eu vou viver no pecado se eu já morri para ele? Como? Não tem jeito, não dá. Não tem como viver no pecado se eu já morri para o pecado. Aí ele fala lá, porque vocês foram crucificados, o velho homem foi crucificado com Cristo. E como eu fui unido na crucificação de Jesus através do batismo, Romanos 6 ele explica ali. Os 20 primeiros versículos ali ele explica. Que o batismo nos uniu na morte de Jesus, crucificando o nosso velho homem. E o batismo também nos uniu na ressurreição de Jesus para a gente ter a chance de andar em novidade de vida. Em santidade, como uma nova criatura, onde as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É totalmente possível viver em santidade. Totalmente. Por isso que nós passamos pela porta. Por isso que nós nascemos de novo. Né? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Se o cara não nasceu do Espírito, ele nasceu da carne do pai e da mãe. Ele sempre vai manifestar frutos da carne e não tem chance nenhuma de andar no Espírito, em santidade. Mas isso foi resolvido na nossa vida, na porta. No novo nascimento, arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. Então, nós temos que tomar cuidado. Para não negligenciar a santidade agora
nesse que nós chamamos de caminho. Ah, eu tenho título de discípulo, isso me qualifica para entrar no reino dos céus. Nem todo aquele que me chama de Senhor. Ah, eu não estou numa placa denominacional no sistema religioso evangélico. Eu sou do grupo caseiro do Toninho. Isso me qualifica para entrar no reino dos céus. Nem todo aquele que me chama. Às vezes a gente acha que só de ter repulsa pelo sistema religioso evangélico e se livrar dessa teia de aranha, a gente já está salvo. E isso não é ser discípulo. Ser discípulo é viver para fazer a vontade de Deus, que Jesus está falando aqui. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Então, ele desqualificou aqui nesse texto, ele desqualificou um bando de gente que achava que estava qualificada para entrar no reino dos céus, mas estava vivendo uma prática de pecado. O que é viver na prática de pecado? Ele peca, depois peca de novo, depois peca de novo, depois peca de novo, depois peca de novo. Isso é viver na prática de pecado. É diferente de você ter um tropeço. Diferente do que você pecar todos os dias, mente todo dia, xinga todo dia, briga todo dia, impureza todo dia, ira todo dia, raiz de amargura todo dia. Viver na prática de pecado. Cuidado. Cuidado. Às vezes a sua mente, ela é um auto-boicote do nosso coração enganoso, dizer assim, eu estou num grupo caseiro, eu estou salvo, estou garantindo a minha entrada no reino dos céus. Não é bem assim a coisa. Cuidado com essa autossabotagem que o coração corrupto joga na sua mente. Tem que ler a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se tiver do jeito que está na Bíblia, está ótimo. Tá? Tem que ser desse jeito. Tem um Salmo 119 que fala assim: tu ordenastes os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Não estaria escrito se não fosse possível. Tá? Então, totalmente possível viver em santidade. Então, aqui foi a primeira vez que Jesus falou essa frase, saiu da boca dele. Não conheço porque vocês estão praticando a iniquidade. Então, a prática do pecado roubou a salvação dessas pessoas. A prática do pecado impediu a entrada dessas pessoas no reino dos céus. Não tem o texto de Hebreus lá que fala: sem santidade ninguém verá o Senhor? Né? Então, santidade. Tá? Então essas pessoas não participaram do arrebatamento, não entraram no reino dos céus, não participaram das bodas do Cordeiro por causa do pecado. Agora, Mateus 25 é outro contexto. Vamos ler com calma Mateus 25, para a gente entender o contexto que ele falou a segunda vez: não vos conheço. Márcio, posso ler um texto? Sim. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo nome? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe feitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Bom, vamos passar para o segundo contexto que Jesus fala essa frase: não vos conheço. Mateus 25. A gente vai ler do 1 ao 13. Vamos ler com calma. Então, eu acho que no meio dos versículos eu vou fazendo algumas pausas para fazer alguns comentários, tá? Mateus 25, do 1 ao 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Quem são as virgens? A igreja.
Como você sabe? Porque 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo fala assim, ó, eu zelo com o zelo de Deus por vocês, para apresentar vocês como noiva para o seu noivo, que é Cristo. Então, é interessante que ele fala assim, como virgem para o seu esposo. Ele não fala noiva, nesse 2 Coríntios 11, Paulo fala assim, como virgem ao seu noivo, que é Cristo. Vamos ler, depois a gente volta a Mateus 25, vai? 2 Coríntios 11. A gente precisa ler, não basta só falar. Precisa ler. 2 Coríntios 11, 2. Aqui ele vai explicar quem é a virgem e quem é o noivo. Porque zelo por vós com zelo de Deus. O que é zelo? Cuidado. Eu cuido de vocês com o cuidado de Deus. É isso que ele está falando. Visto que vos tenho preparado, presta atenção nessa palavra, preparado, para vos apresentar como virgem. Pura. Virgem pura. Para quem? Para um só esposo, vírgula, que é Cristo. Então aqui está definido quem é a virgem e quem é o esposo, o noivo. Aqui já está definido. Ótimo. Vamos voltar para Mateus 25. Começar do 1 de novo. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Verso 2. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam, ó essa palavra aí de novo, as suas lâmpadas. 8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Não deu tempo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor. Lembra de algum versículo que falaram: Senhor, Senhor? Mateus 7. Aqui de novo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ótimo. Vamos para alguns comentários aqui no meio desses versículos que vai nos ajudar a entender essa parábola. Essa parábola das 10 virgens é uma parábola. Toda vez que Jesus fala assim, o reino dos céus é semelhante a alguma coisa, é uma parábola, uma alegoria. O que é uma alegoria? Um quadro que ele montou para dar um ensinamento depois, uma história. Ele falou muitas vezes isso. O reino dos céus é semelhante a um colecionador de pedras preciosas. O reino dos céus é como um semeador que saiu a semear. Tudo parábola. Então toda vez que ele fala o reino dos céus é semelhante, ele está fazendo uma parábola. E aqui ele está falando que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Que tomando as suas lâmpadas. Para que serve essa lâmpada?
Você percebeu que aqui no meio da leitura, o noivo chegou à meia-noite? Precisava da lâmpada. Para isso, precisava da lâmpada. Que saíram a encontrar-se com o noivo. Agora, quem é a virgem mesmo? A igreja. Então Jesus não está falando com o mundo. Jesus está falando com a igreja. Essa palavra aqui não é para o mundo, que está lá na prática do pecado, está falando com a igreja. Está falando de 10 virgens. Se tivesse falando, se essas 5 virgens nécias fosse o mundo, não seriam 10 virgens, seria 5 virgens e 5 impuras. 5 virgens e 5 prostitutas. 5 virgens e 5 pecadoras. Mas ele está falando 10 virgens. Não tem nada a ver com o mundo aqui. Não tem nada a ver com o mundão. Tá. Olha só que coisa interessante. As 10 eram virgens. As 10 tinham a lâmpada. O que é a lâmpada? A palavra. Como eu sei? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. As 10 tinham. O mundo não tem a lâmpada. A igreja que tem a lâmpada. Só que para entrar nas bodas do Cordeiro não basta ter a lâmpada. Precisa da lâmpada e do azeite. Ah, então esse negócio de azeite ficou importante agora. Se não tiver azeite, vai ficar de fora. Isso me incomoda muito. Sabe por quê? Porque é justo pensar lá em Mateus 7 que Jesus não é obrigado a aceitar lá no reino dos céus esses que estão vivendo na prática de pecado, né? O salário do pecado é a morte, né? Então é até tragável. Mas sobrar por falta de azeite? Aqui nessa parábola ele não menciona nenhuma vez o pecado. Nenhuma vez ele menciona iniquidade, pecado, nada. Aqui, neguinho sobrou porque não tinha azeite. Então agora esse azeite ficou importante. Porque se não tiver azeite, nós estamos fora. Em Mateus 7, ele está falando de santidade, aqui ele já está falando de azeite. Então tem 2 condições aqui para entrar no reino dos céus: santidade e azeite. Você trate de arrumar isso. Porque não é o suficiente ter a lâmpada. Não é suficiente sair do mundão. Já saí do mundão, não voltei para a bebida, para o cigarro, para as drogas, para a balada. Tô garantido. Aqui ele está desqualificando esses que têm a sua vida toda arrumadinha, trabalha exaustivamente todos os dias, tem um posto grande, ganha muito dinheiro, tem sucesso, tem a vida toda arrumadinha, dá suas contribuições, vai em todas as reuniões. Mas se não tiver azeite, esse que tem a vida toda certinha, vai sobrar. Porque a condição que Jesus, não sou eu, Jesus colocou para entrar é o azeite. Não basta ter a lâmpada, não basta ter a vida toda arrumadinha, tem que ter azeite. Está escrito. Sabe o que significa nécia? Insensata. Louca. É loucura querer entrar no reino dos céus, nas bodas do Cordeiro, sem o azeite. É loucura. Não tente, não vai dar certo. Não vai ter argumentação com ele.
A hora que ele voltar, se ele não vê azeite, ele não vê santidade, não vai ter argumentação. Que triste que os irmãos não vieram hoje. Outros irmãos não vieram. Queria que todos estivessem aqui. As outras 5 eram prudentes. Opa, peraí, faltou um comentáriozinho importante. As 10 eram virgens. As 10 tinham a lâmpada. As 10 estavam esperando o noivo. O mundo não está esperando o noivo. As 10 estavam esperando. Ó, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. Então as 10 estavam esperando o noivo. As 10 dormiram. As 10 ouviram um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Mas a hora que elas prepararam a lâmpada, porque ele veio à meia-noite, estava escuro, precisava da lâmpada para iluminar o caminho. A lâmpada de 5 começou a se apagar. Porque elas não levaram azeite. As prudentes, a Bíblia fala aqui que as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite. Olha só. Versículo 3. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E a hora que elas prepararam, as 10 prepararam a lâmpada, das 5 prudentes que levaram azeite na vasilha, a lâmpada não apagou. E quando a Bíblia aqui está falando lâmpada, não está falando essa daí. Lâmpada naquela época, 2016 anos atrás, era aquelas lamparinas com vela. Que tinha. Aí o azeite era usado para quê? Para manter a chama acesa. A mãe do Tiago falou que ela morava num sítio, há muitos anos atrás, e lá eles usavam vaselina para manter a chama da lamparina acesa. É a função do azeite. A função do azeite é manter a lâmpada viva, acesa. Seria a prática? Seria isso? Boa pergunta. Eu estou provocando mesmo a curiosidade. Já vamos responder agora. Então, o azeite ficou importante. O azeite ficou importante. Beleza. O que é o azeite? Agora surge essa pergunta no ar, né? O que é esse azeite que eu preciso dele para entrar? Para explicar o que é azeite, a gente teria que ler alguns textos do Velho Testamento. Eu não vou ler para não estender muito. Mas olha só que interessante. Atos 10, 38, a Bíblia fala assim, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo. O azeite servia para ungir, para que venha o Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Os apóstolos impunham as mãos e ungiam para separar os presbíteros, para curar os enfermos, para que as pessoas fossem batizadas no Espírito Santo. Ungiam com óleo, com azeite. Então, o azeite é essa unção do Espírito Santo que prepara a igreja para ser verdadeiramente noiva de Cristo. Por isso que está escrito em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem. O azeite é a obra que o Espírito Santo faz na igreja, para que a igreja seja verdadeiramente uma noiva adornada, preparada, pura para o seu esposo, que é Cristo. Isso é o azeite. É uma obra que o Espírito Santo faz. Porque o Espírito e a noiva juntos produz um clamor: Maranata, vem. Você já viu a conversa de um noivo com uma noiva antes do casamento? Ai, amor, eu te amo.
eu quero casar logo com você, os convites já tá tudo pronto, a festa, o buffet já tá, mas eu não vejo a hora de chegar esse dia logo porque eu te amo. Ah, tá bom, eu te amo, mas são 2h30 da manhã, temos que dormir, tá bom, vamos desligar, vamos. Desliga você, ah não, desliga você. Você já viu como é que é a conversa dos dois? Os dois só sabem falar do dia do casamento deles. Porque os dois estão tomados de amor um pelo outro. O coração da noiva está tomada de amor pelo dia do casamento. Pelo noivo. Isso é o azeite. O Espírito produz isso na noiva para que a noiva diga: vem. Eu te quero, eu te amo, vem logo, eu não aguento mais. Eu quero te ver, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero me prostrar, eu quero te adorar. Eu não aguento, meu coração está tomado por esse amor. No último versículo de Efésios 6 fala assim: a graça de Deus seja para com aqueles que sinceramente amam ao Senhor Jesus. Isso é o azeite. Tem um irmão em Salvador chamado Marcos Moraes. Ele deu um conselho para o filho dele. O conselho para o filho dele foi assim: filho, um dia você vai querer casar. Só que eu vou te dar um conselho: você só casa se você ter certeza absoluta que dela vem o mesmo amor que você tem por ela. Para que você não seja bobo. Está todo apaixonado, derretido, e ela está assim, ó. Já viu aquelas paixão infantil de adolescente, que ele é todo bobo, e ela está assim, ó. E aproveita do cara ainda. Aí o Marcos disse assim para o filho dele: filho, se você vê que ela está assim, ó, não casa. Não casa, que é furada. Para você não ser bobo. Jesus é misericordioso. Jesus é bondoso. Jesus é amoroso. Mas Jesus não é bobo. Ele não vai casar com uma virgem que está assim, ó. Que não tem interesse nele. Não vai casar. Ele não é bobo. O azeite é esse interesse por Jesus. Esse amor sincero. Esse desejo por Ele. O Espírito Santo, o azeite é o desejo que o Espírito de Deus produz na noiva, para que a noiva seja tomada por esse azeite e deseje amor por Jesus. Os batimentos do coração da noiva estão pulsando por Jesus. Não tem nada lícito nesse mundo que segure esse coração que está apaixonado por Jesus. Você já viu o discípulo falando assim? Bel, eu vou casar o ano que vem. Finalmente encontrei. Depois de 12 anos, encontrei, vou casar o ano que vem, vai ser no dia tal. E eu quero te convidar para o meu casamento, né? Se Jesus não voltar antes, né? Eu espero que não volte. Para eu casar antes. Esse é o espírito da virginécia. Ela quer realizar os seus sonhos lícitos nesse mundo antes que Jesus venha. É o espírito da virginécia. A virgem prudente, ela está tomada por esse amor por Jesus. Ela quer Jesus. Eu quero que Jesus volte hoje. Eu não quero casar, não quero ficar rico. Eu não quero viajar para a Itália. Eu quero Jesus. Eu quero que ele venha hoje. Eu estou tomado, porque eu amo Ele. Eu não quero realizar os meus sonhos antes. Eu quero que Jesus volte antes, porque eu amo mais Ele do que os meus sonhos lícitos desse mundo. Você entende que o maior perigo da igreja não é o pecado, é as coisas lícitas. Porque as coisas lícitas você usa de auto-boicote para você amar o Senhor. Porque é lícito, ninguém pode te corrigir. Ah não, eu estou no trabalho. Ah não, fiquei doente.
Ah, não dá para eu buscar o Senhor agora porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que cuidar de não sei quem, eu tenho que cuidar dos filhos, eu comprei um campo, 5 juntas de boi, eu casei. Preciso para lua de mel, ter os meus sonhos, as coisas lícitas desse mundo, né? Eu tenho que cuidar, agora não dá para buscar o Senhor. As coisas lícitas, ela vem com uma embalagem escrito lícita, aí você abraça e põe para dentro da sua casa. Aí você abre, é um cavalo de Troia. Aquilo boicota a tua salvação. Aquilo boicota o amor pelo Senhor. Aquilo boicota uma sabotagem contra a obra que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, para que você seja verdadeiramente noiva de Cristo. Sabe a impressão que me dá das virgens nécias? É que o interesse delas não era Jesus, era o céu. Porque elas queriam escapar do inferno. Tanto é que a hora que ele volta, elas percebem que precisa do azeite, ela vai comprar. Azeite não se compra. Só que ela vai lá comprar só para poder entrar no reino do céu, porque ela não quer ir para o inferno. Vamos combinar aqui que elas não merecem mesmo entrar? Não merece. Porque o interesse delas não é no noivo. O interesse é no céu. Porque se fosse o noivo, já estava cheia de azeite. Já estava preparada. A prudência é aquilo que vai te levar a se antecipar a vinda do noivo. Por isso que ele fala aqui no final, vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E a Bíblia fala assim, que as virgens que estavam preparadas entraram nas bodas do Cordeiro. Aqui Jesus desnudou o coração daquela virgem que tem toda a vida arrumadinha, bonitinha, irrepreensível diante dos homens, mas não tem azeite. Porque na hora que Jesus voltou, se deu conta que precisava, aí foi comprar. Ah, agora você vai comprar, né? Agora você vai pagar o preço. Porque você sabe que sem o azeite você não entra. Por que você não fez isso antes? Porque se o interesse fosse Jesus, já estava cheio de azeite. Mas o interesse não era Jesus, era o céu. Por quê? Porque é sair do inferno. O inferno tem pranto e ranger de dentes. O fogo vai arder lá. Eu não quero ir. Então eu arrumo a minha vida e fico esperando o noivo voltar. Ninguém pode me corrigir. Porque eu estou fazendo tudo as coisas lícitas. Mas Jesus, o noivo, ele sabe onde tem azeite e onde não tem. Márcio. E todas elas sabiam que o noivo viria, né? Mesma coisa da igreja. A igreja sabe que o noivo viria. E mesmo assim não se prepara. Não se prepara. Levanta, toma café da manhã, vai no banheiro, faz número 1, faz número 2, trabalha, cuida dos filhos, come, faz a barba, toma banho, assiste TV, assiste jogo, assiste novela. Aí acabou as 24 horas, vai dormir. Aí não se encheu de azeite, não leu a Bíblia, não buscou o Senhor, não chamou o Espírito Santo, não fez nada. 24 horas a gente tem. A gente não tira 30 minutos para entrar dentro daquele quarto lá e ficar lá. Enche-me do teu Espírito, Senhor. Enche-me de azeite. Eu peço a conta do trabalho, mas eu preciso desse azeite. Desculpa se eu estou sendo muito radical, mas o azeite é mais importante do seu trabalho. Não estou falando aqui que não pode trabalhar. Não estou falando aqui que não pode cuidar dos filhos. Eu estou falando aqui que você precisa de azeite. É isso que eu estou falando. Se não... Tem que conseguir conciliar isso. É isso que você quer dizer. Exato. Que nem fala lá em 1 Coríntios 13, né? Se eu falasse todas as línguas, né? Tal, mas se não tivesse o amor, nada seria. Se encher de azeite, irmãos, está à nossa disposição todos os dias. É que a gente não dá importância para ele. O Espírito de Deus quer produzir esse azeite em você. Você vai deixar? Ele quer produzir esse azeite em você, para que você clame, vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu soube de uma história, há muitos anos atrás, acho que em Roma, lá, que os cristãos eram jogados na cova dos leões, né? Aí tinha um casal com filhos.
eles eram discípulos e estavam esperando chegar a vez deles para eles serem jogados lá na cova dos leões para morrer, né? Aí, só que os caras tinham uma estratégia boa, eles colocavam outros na frente e esses queriam ser o próximo para assistir aquela sangueira toda, né? Para o cara tremer e negar Jesus. O marido não aguentou. Eu nego Jesus, meus filhos, pelo amor de Deus, não vou deixar isso acontecer. E a mulher lá se manteve firme e ficou lá, passou a madrugada lá presa para o dia seguinte ir para a cova. Daí o marido pegou os 2 filhos pequenos e levou lá na cela da mulher. Os 2 chorando, mamãe, mamãe, mamãe. E mostrou aqui para a mulher lá dentro daquela cela. Amor, vamos embora daqui, nega, vamos embora, olha os nossos filhos. A mulher olhou assim. Eu tenho Jesus e você traz os meus filhos? Me traga alguma coisa que é parecida com ele. A mulher ficou lá, cheia de azeite. O reino de Deus é uma coisa muito séria. Muito séria. Muito séria. Nós precisamos do azeite. O Espírito Santo está à disposição. Nos encher de azeite. Nos encher de azeite. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem. Se o Espírito está dentro de você, ele está produzindo esse clamor. Vem, Maranata. Mas se você não está cheio do Espírito, você está indiferente em relação à volta de Jesus. E está ocupada, que nem Marta, com um monte de coisas dessa vida. Quantos anos eu sonhei com esse dia que eu ia compartilhar essa palavra? Quantos anos? Que nem sobre a natureza original da igreja que eu compartilhei na casa da Isa. Muitos anos eu estava esperando. E essa também. Importante, né, irmãos? O azeite. Nós não podemos perder o foco. Não podemos nos dar o luxo das coisas lícitas, auto-boicotar e sabotar o nosso enchimento do Espírito Santo. Posso ler fala do azeite? Até tinha comentado uma vez com você no WhatsApp, né? Está em 2 Reis 4. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dizer-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vasilhames, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que tiver cheia. Partiu, pois, dela e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Compartilhar com os irmãos mais um testemunho da minha vida essa semana. Devido às minhas... algumas coisas que eu tenho passado, esse mês eu não consegui pagar meu talão de luz. Correndo com a Marília, né? Exame, isso. Só que eu não fiquei louca. Fiz que nem o Márcio falou, deixei o Espírito Santo e deixei o talão lá.
fui atrás da palavra. Fiquei a semana inteira me meditando atrás do Senhor. Quando foi sexta-feira, eu saí com o braço, com o Arnaldo, nós saímos. E eu ali sossegada. Aí quando foi no final da noite, ninguém sabia, só o Senhor. O Brás deu um dinheiro para o Arnaldo entregar para mim, que era a oferta do Senhor. E quando eu cheguei em casa, essa oferta era exatamente o valor da minha vida. O Brás não sabia. Então, quando a gente decide mesmo descansar e buscar o Senhor, Ele faz, Ele é tremendo. O último texto e o último comentário. Vamos abrir. Já está, é Mateus 24, é antes de Jesus entrar nessa parábola. Olha só o que ele fala. Mateus 24, do 32 ao 44. Olha só o que Jesus fala. Aprendei, pois, a parábola, lá, outra parábola, da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como, olha só, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soube a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha só que coisa interessante. Ele falou que a vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé. O que eles estavam fazendo nos dias de Noé? Só coisa lícita. Plantavam, trabalhavam, plantavam, comiam, casavam e davam-se em casamento. Alguma dessas coisas aqui é pecado? Não, mas eles estavam ocupados com essas coisas e não vigiavam. Aí veio o Filho do Homem. E olha só que coisa interessante. Você viu a matemática de Jesus? Ele fala assim, ó: 2 estarão num lugar, um será tomado, outro deixado. 2 estarão em outro lugar, um será tomado, outro deixado. 10 virgens, 5 vai ficar e 5 vai ser tomada. A matemática de Jesus é que 50% das virgens vai ficar. Só para você tremer um pouquinho mais. Então esse negócio do azeite ficou importante. O azeite é o que o Espírito Santo quer produzir em nós. Esse amor por Jesus, aqueles que amam sinceramente ao Senhor Jesus, aí está a graça de Deus sobre ele. Efésios 6. É isso que o Espírito Santo quer produzir na noiva de Cristo. Não é por interesse. Não é que eu tenho interesse em alguma coisa. O meu interesse é Ele. Amém, irmãos? Amém. Então, a partir de hoje, nós vamos tratar de ir atrás desse ajuste.